livro de Coríntios, no capítulo 15, verso 22, diz que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são também justificados. Em outro ponto, o apóstolo Paulo mostra que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12 melhor. Então, em Adão todos morrem, todos pecaram, e por isso a morte passou a todos, diz o apóstolo Paulo. Analisando assim, a corrupção do coração humano, então, afeta a pessoa em sua totalidade. É isto mesmo. É à luz desta realidade que Jó chega a exclamar: quem da imundície ou da imundícia poderá tirar coisa pura? Quem? Pergunta Jó. E ele responde: ninguém. E Davi também ele observou: eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe. Então Paulo afirma que o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque o pendor da carne não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque é pendor da carne que tem a ver com a lei de Deus. Portanto, os que estão na carne, diz Paulo, eles não podem agradar a Deus. Não tem como. Antes da conversão, Paulo fez notar que os crentes eram, por natureza, filhos da ira. Ora, se os cristãos que Paulo estava conversando com eles, antes da sua conversão, eles eram filhos da ira, toda a humanidade são filhos da ira antes da conversão. Por quê? Não estão sujeitos à lei de Deus, não tem como agradar a Deus, vivem na carne, e Paulo chama esta situação humana de filhos da ira. Embora, queridos ouvintes, como criança, nós adquirimos comportamentos pecaminosos através de imitação. Através da imitação. Quando nós olhamos esses textos anteriores aqui, nós conseguimos afirmar que já herdamos nossa pecaminosidade básica. Herdada a nossa pecaminosidade. A universal pecaminosidade da raça humana constitui evidência de que, por natureza, tendemos ao mal e não ao bem. Uma criança, logo que nasce, começa a dar os seus primeiros passos, ou até antes, ela já sabe dizer que isto é meu, isto aqui é meu. O eu já é por natureza, herdou uma natureza pecaminosa. É por isso que o salmista diz: em iniquidade concebeu minha mãe. Sabe, será-se esse comportamento pecaminoso que existe em nós, por natureza, ele pode ser mudado pela vontade humana, pela força humana? Será-se essa pecaminosidade que é a transgressão, né? Pecaminosidade, o pecado é transgressão. Será-se esta transgressão que existe em nós pode ser mudada, removida pela nossa própria força, pela ciência, pela psicologia, pela sociologia, outras filosofias que existem? Será se podemos ser bem-sucedidos? A sociedade pode ser bem-sucedida em erradicar o pecado ou o mal, ou seja, a transgressão
por suas próprias forças. De acordo com o apóstolo Paulo, todos os esforços para se alcançar uma vida de justiça através dos próprios méritos são condenados. O próprio Cristo declarou que todos aqueles que pecaram são escravos do pecado. Então, eu e você somos, infelizmente, escravos do pecado. Somente o divino poder, aquele poder que pode nos emancipar, nos libertar, somente o poder divino pode nos libertar da escravidão do pecado. Não as nossas próprias vontades. Se não for o poder de Deus, nós nunca seremos libertos da escravidão do pecado. Cristo, ele nos assegura: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é se o pastor vos libertar, se o ancião vos libertar, se a sua própria vontade te libertar, não. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele disse que somente seremos capazes de produzir justiça se permanecermos nele. Onde o próprio Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Percebeu? Eu quero ser liberto da escravidão do pecado. Nós herdamos essa escravidão. Eu quero ser liberto. Você quer ser liberto? Nós não queremos viver na transgressão. Mas é somente o Cristo, Filho de Deus, que pode nos libertar. Sem ele, nada nós podemos fazer. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele fracassou na tentativa de desenvolver uma vida justa através dos seus esforços. E ele conhecia o perfeito padrão da lei de Deus, mas não estava ou não se sentia habilitado a preencher os padrões da lei de Deus. E ao recapitular os esforços que havia compreendido ou empreendido, ele chegou a declarar: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, nem mesmo eu compreendo, pois não faço o que prefiro. Sim, aquilo que eu detesto, isso eu faço, diz ele. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha a luta do apóstolo Paulo. Depois ele salientou o impacto do pecado sobre a sua vida, dizendo: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, sim, o pecado que habita em mim é que faz isso em mim. Então, a despeito dos fracassos, ele admirava o perfeito padrão de Deus, dizendo: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E ele, em desespero, chega a exclamar: desventurado homem que sou. Em outra tradução: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha, meus queridos, Paulo vivia uma luta intensa. E ele percebeu que essa luta sem o poder de Deus era inválido. Essa luta sem a misericórdia de Deus era impossível dele vencer o pecado. Há um confronto entre o bem e o mal, e vivemos esse confronto. Lutamos diariamente para viver, e essa luta é real. Eu e você vivemos esse grande conflito. O bem que nós queremos fazer, por vezes nós não fazemos. O mal que detestamos, às vezes fazemos.
E às vezes bate um desespero, como em Paulo. Miserável homem que sou. Paulo finalmente compreendeu que era necessário o poder divino para torná-lo vitorioso. Os esforços humanos têm o seu valor. A decisão humana tem o seu valor, claro. Como Deus vai mudar ou vai preencher o meu coração sem a minha decisão? Não é possível. Então, você tem que tomar a decisão. E somente podemos tomar a decisão quando deixarmos o Espírito Santo trabalhar. Porque essa natureza é tão perversa dentro de nós que às vezes chegamos à loucura de dizer: não posso mais, não tem mais saída para mim, estou totalmente perdido, não há mais solução, miserável homem que sou, só me resta a morte. Ah, meus queridos, mas precisamos de entender que existe um poder divino que faz-nos vitorioso. É por intermédio de Cristo. Somente por Ele que podemos deixar a vida segundo a carne e começar uma nova vida de acordo com o Espírito Santo. Paulo é muito claro em dizer isso. A vida segundo a carne, a vida segundo o Espírito. A vida segundo a carne podemos abandoná-lo quando deixamos o Espírito Santo trabalhar poderosamente, quando dermos o lugar ao Cristo que quer nos libertar, o Cristo libertador. Essa nova vida, segundo o Espírito, é o transformador dom de Deus. Através da graça divina, nós que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos tornamos vitoriosos. Oh, quantas pessoas mortas literalmente nos delitos. Quantas pessoas estavam mortas literalmente nos seus delitos e hoje são pessoas transformadas. Você conhece alguém assim, não é? Alguém que era morto espiritualmente, mas hoje estão libertos pelo Cristo libertador. Isto nós chamamos de novo nascimento. E esse novo nascimento espiritual, meu amado, transforma a pessoa de tal modo que ele se torna totalmente diferente. Sabe, esse é o poder criador, recriador, transformador de Deus. As coisas antigas passam ou passaram. E eis que se fizeram novas todas as coisas. O velho homem morre e se torna um novo homem na pessoa de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito transformador. Ah, meu amado, é possível uma vida renovada. É possível vivermos transformados. Você que vive chafurdado no pecado, na transgressão, não quer saber de Deus, tem pavor de Deus, das coisas sagradas, da Bíblia, da lei de Deus, dos preceitos divinos. Você que tem pavor de ser cristão ou de cristão, eu quero dizer para você que há poder em Jesus Cristo para transformar essa sua vida, essa minha vida. Entenda que há poder transformador em Cristo Jesus. Quantos que odiavam, fugiam, ignoravam Deus e os seus preceitos. E um dia Deus o chamou e ele não pôde resistir. Uma coisa que eu quero dizer a você, meu querido ouvinte, é que mesmo com a vida renovada, isto não exclui a possibilidade de se cometer pecado. Todo homem, mesmo renovado pelo Espírito Santo, é possível dele cometer pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já cometeu pecado.
porque nós somos humanos. As duas naturezas estão em nós. Essa natureza velha, essa natureza pecaminosa, só será erradicada quando Jesus voltar e nos transformar. Sim, só quando ele voltar, Paulo diz que isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Só quando Jesus voltar, ao soar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão transformados, os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, então poderemos dizer, sim, agora eu não peco mais. Só após a volta de Cristo. Enquanto nesse mundo vivermos, somos propensos ao pecado. Sabe, amados, desde o início, Satanás ele tem confundido muitos através do enfraquecimento da confiança nos relatos escriturísticos a respeito da queda, ou melhor, a respeito da origem, da criação do homem e da queda do homem. Satanás tem confundido, colocado na mente do homem que não foi assim. Não houve uma criação instantânea. Não foi a mão de Deus que criou o ser humano. Não. Muitos têm sido confundidos de que a queda não é verdade aquilo que a Bíblia diz lá do fruto proibido. Não é daquele jeito. E as pessoas dizem, não, o homem surgiu de uma evolução natural. Uma evolução. Poderíamos identificar esta evolução como uma visão natural da humanidade, um ponto de vista baseado na presunção de que a vida começou por acaso e que os humanos, através de um longo processo evolucionista, emergiram a partir de formas inferiores de vida. Essa é a ideia de evolução. Por um processo, ou por intermédio de um processo de sobrevivência, dos mais fortes, dos mais capazes, a vida foi evoluindo até estar no presente estágio. Uma vez então que os seres humanos ainda não atingiram o seu pleno potencial, encontram-se em pleno processo evolutivo. Essa é a ideia de evolução. E crescente número de cristãos tem adotado a evolução teísta, segundo o qual, dizem, Deus utilizou a evolução para operar a criação relatada em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, 3. Então, aqueles que aceitam a evolução teísta não veem o primeiro capítulo de Gênesis como sendo literal. Consideram aqueles primeiros capítulos de Gênesis como uma alegoria da criação e também da queda do ser humano. E com isso em mente, tentam tirar a ideia de que Deus é criador e de que o ser humano caiu em pecado e Deus veio para restaurá-lo. O objetivo dessa teoria teísta é dizer que Deus não criou, que foi diferente, não é bem assim, e de que o homem não caiu em pecado. Bem, qual é a visão bíblica do homem e da evolução? Cristãos criacionistas, eles preocupam-se com o impacto da teoria evolucionista sobre a fé cristã. E até escrevem sobre isso. James Hoare, ele escreveu, o cristianismo defronta-se hoje não com ataques isolados contra alguma de suas doutrinas, mas com uma visão oposta global e estrutural do mundo que pretende repousar sobre fundamentos científicos habilmente construídos e defendidos, e que em suas ideias fundamentais golpeia as próprias raízes do sistema cristão. Então, cristãos criacionistas se preocupam com a teoria evolucionista,
porque tentam tirar Deus fora da criação e também fora da redenção. E a Bíblia, ela rejeita a argumentação, a interpretação alegórica ou mítica de que Gênesis não é verdade, de que aquela criação relatada ali não é bem daquele jeito. Aquilo ali é apenas uma alegoria. A Bíblia rejeita essa ideia de que aquilo é alegoria. Os escritores bíblicos sempre interpretaram Gênesis, capítulo 1, até o capítulo 11, sendo como história literal. Os escritores bíblicos, eles entendem a história de Adão, de Eva, da serpente, de Satanás, da queda de Satanás, do drama do grande conflito, da entrada do pecado, do Cristo que viria. A Gênesis ali fala daquele que libertaria. A Bíblia rejeita a ideia de que aquilo ali não é verdade. Os escritores bíblicos confirmam literalmente. Se olharmos para os profetas, o próprio Jesus, os apóstolos que escreveram no Novo Testamento, eles sempre vão à criação, ao relato de Adão, de Eva, da serpente, né? O próprio Cristo usou esses termos, dando assim validade à criação relatada em Gênesis. Por que estão tentando tirar o livro de Gênesis, dizer que aquilo ali é apenas alegoria? Porque querem tirar Cristo do centro, querem tirar a queda, dizer que não é bem assim, o homem não caiu, não foi assim que o homem pecou. E assim tiram o Calvário, a cruz, o resgate de Cristo. E chega a dizer, não, o homem não é mau. Não, o homem não é mau. Sabe, a evolução, qualquer que seja a sua forma ou a sua versão, contradiz os fundamentos básicos do cristianismo. Ou conforme Leonardo de Verdun, ele escreve, em lugar da história de uma queda, aparece a história de uma ascensão. Cristianismo e evolução encontram-se em diametral oposição. Ou nossos primeiros pais foram criados à imagem de Deus e experimentaram a queda nas malhas do pecado, ou isso não aconteceu. Se não aconteceu, não há razão de existir do cristianismo. O Calvário, portanto, a cruz de Cristo, ela questiona de forma radical a evolução. Se não existiu queda, por que haveria necessidade de Deus morrer em nosso lugar? Se não houvesse a transgressão, por que Jesus morreria? Por que ele mesmo falou da sua morte? Por que os apóstolos, como Paulo, falou muitas vezes do resgate, da transgressão e do resgate, do primeiro Adão e do segundo Adão? Por que ele falou em poder transformador, se não houve queda? Sabe, então o Calvário, ele questiona de forma muito radical essa teoria da evolução. Houve queda. E Jesus veio morrer por esse pecador, que sou eu. Não é apenas a morte em geral, mas particularmente a morte de Cristo, que afirma que nem tudo vai bem com a humanidade. Isso é claro. A morte em geral, a morte de Cristo, o sofrimento humano, isso deixa muito claro que as coisas não vão bem na humanidade. Se fôssemos deixados por nossa própria conta, se não houvesse uma mão conciliadora, protetora, amparadora,
O ser humano, ele continuaria nesse processo de deterioração até que a raça humana fosse aniquilada. Você imagine se Deus não tivesse colocado um freio na raça humana lá no dilúvio. Imagine se Deus não tivesse colocado um freio lá em Sodoma e Gomorra e nas cidades circunvizinhas. Imagine se Deus não colocasse um freio na vida humana. Vivemos aí 60, 70, 90 anos, um pouco mais, um pouco menos, e basta de tanta impiedade para uma vida tão curta. Se Deus não colocasse freio, imagine a mente maligna do homem. O ser humano só produziria conceitos para a sua própria aniquilação. Mas sabe, o Espírito de Deus ainda paira nesse planeta Terra. O Espírito Santo ainda freia a malignidade humana. A nossa esperança, ela repousa sobre o homem que foi pendurado lá no Calvário. Então, somente a morte deste homem, o Cristo, nos abre a possibilidade de uma vida melhor, de uma vida mais ampla, de uma vida que jamais terá fim. Somente o homem do Calvário. O Calvário declara que necessitamos de um substituto para podermos ser libertos. Vivemos num século de uma ciência avançadíssima. Mas sabe, queridos, o ser humano cada vez mais se afunda na malignidade, no egoísmo, na inveja, na prostituição, no crime. A ciência não evoluiu a ponto de tirar da mente humana a malignidade. Tanta ciência, mas cada dia que passa, mais sofrimento para a humanidade. Cadê a evolução humana? Cadê a evolução humana? Criaram tantas coisas, mas dificilmente o ser humano passa dos seus 100 anos. Cadê a evolução humana? O homem criou tanta coisa boa, claro, sim, mas tantas pessoas morrem na miséria ou estão numa miséria. Cadê a evolução humana? O ser humano parou de evoluir? Ah, meus queridos, se não fosse o Cristo da cruz, o Cristo libertador, o ser humano se autodestruiria. Esta é a vontade de Satanás. Inculcar no ser humano a miséria, a morte, a destruição. Portanto, não tire os olhos do Cristo, o nosso libertador. Caímos sim em pecado, fomos gerados no pecado. O pecado é maligno, creia você ou não creia. O pecado destrói famílias. O pecado destrói a pessoa individualmente. O pecado destrói nação, sociedades. O pecado destrói a nossa mente, destrói a nossa saúde física, mental e espiritual. É por isso que esse mundo vive nesse sofrimento. Tudo isso chama-se pecado, transgressão. Satanás quer imputar esta culpa a Deus. E muitos dizem, se Deus é tão bom, por que tanta miséria, tanto sofrimento? Tentando imputar isto a Deus, por que Deus já não resolveu? Sim. Há um plano, e esse plano está sendo executado. Cada coisa no seu devido tempo. Somos pecadores. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E Paulo, ele diz, em Cristo nós temos a vitória.
Em Cristo nós podemos ser libertos. Paulo, ele olhou para si e dizia, e viu que em si não havia poder, mas ele olhava para Cristo e dizia assim: ele é transformador. O Espírito de Cristo vivifica. Até no fim da sua vida ele pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual justo juiz me dará naquele dia. Ah, meus queridos, a vitória para o homem pecador, quando ele se apoia na pessoa de Jesus Cristo, não nas teorias, não na crença da evolução humana. Quando ele se apoia em Cristo, poderemos cantar a vitória como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo chega a dizer: olha, eu alcancei, não por eu, mas pelo Cristo que vive em mim. Meus queridos, o pecado é terrível, é maligno. Vivemos esse confronto 24 horas por dia. Vivemos esse grande conflito terrível, que ele judia literalmente do ser humano. Mas há libertação. Cristo nos criou, mas também, através da cruz, ele nos liberta. Há libertação. Há uma demanda do inimigo de Deus, me tentando ir, chamando, nos convidando. Cada dia o inimigo nos tenta convencer, e ele tem convencido muitas pessoas. O inimigo tem convencido muitas pessoas para que as pessoas vão a ele, sirva-lhe. Mas há um Cristo que nos convida: vinde a mim. Você está cansado, está sobrecarregado, eu estou aqui para aliviar você. O pecado é um fardo, mas Jesus quer aliviar este fardo. Nós vamos a ele, ouviremos o convite dele: vinde a mim. Vamos a Jesus. Creia e espere. Ele pode todas as coisas. Ele é o poder transformador. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos dá esperança. Quem nos livrará do corpo desta morte? É o Senhor. O Senhor já prometeu e nós cremos. Isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Então será cantada a vitória. Tragada foi a morte para sempre na vitória em Jesus Cristo. Portanto, ó Pai, dá-nos poder. Haja em nós, que não descreiamos ou desacreditemos na Tua palavra, que nos apegamos a Ti cada dia, ó Pai. Abençoe nossos queridos ouvintes, que haja transformação em nossas vidas. Oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Meus queridos, que Deus o abençoe. Tenham todos um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.